Bom, vamos para a terceira e última hipótese no problema dos três reservatórios. Então, só para relembrar aqui, aumentar aqui, ó. Na primeira hipótese, nós pegamos o ponto D e atribuímos a mesma cota piezométrica. Então, só havia um fluxo, né, de A para D e de D para C. Aí a gente viu que a vazão de A para D é de 15,66 e a vazão de D para C 6,29. Com certeza estava tendo uma vazão de D para o reservatório B. Então a gente promoveu uma perda de carga entre D e B, né, de 5 metros. Só que na realização dos cálculos, chegamos que a vazão, vou colocar em vermelho aqui, de AD 10,77 e a soma da vazão QDB e QDC estava dando 14,62. Então, a gente precisa aumentar um pouco mais a perda de carga entre A e D para aumentar a vazão, para tentar equilibrar, que seria a terceira hipótese, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui. Se aqui a gente tem entre A e D, entre A e D, a gente tem uma perda de carga de 5 metros, a gente precisa aumentar mais, quanto que a gente vai aumentar? Vamos pegar a metade aqui, 2,5. Então, a gente vai aumentar aqui, ó, 2,5. 2,5. Opa! Então, o que acontece? Entre A e D vai ser de 2,5. Entre D e B vai ser de 2,5 também. E entre B e C vai ser de 22,5, né? Então, vamos diminuir aqui e vamos tentar escrever isso. Então, vou colocar aqui. Terceira hipótese. Para equilibrar a vazão QAD com as vazões QDB e QDC, vamos aumentar a perda de carga entre A e D. Vou apagar aqui. Então, ó, estava com 5, a gente aumentou mais um pouquinho a perda de carga aqui, ó. Dois e meio. Não vou repetir os cálculos, só vou colocar aqui direto então agora. Então, a perda de carga entre A e D, 7,5, porque 5 metros mais 2,5, 7,5. Isso vai dar uma vazão de AD
de 0,0134 metros cúbicos por segundo, ou 13,4 litros por segundo. Perda de carga entre D e B vai ser de 2,5 assim, a vazão QDB 0,00517 ou 5,17 litros por segundo. E a perda de carga entre D e C vai ser de 22,5. Então, QDC calculado 0,00671 metros cúbicos por segundo, ou 6,71. Sendo assim que AD é igual a 13,41 que é maior que QDC mais QDB. Porque QDC 6,71 e QDB 5,17. Então, a variação aí nesse caso, ΔQ, ou seja, QAD menos QDB mais QDC, isso aqui que é a variação, 1,53. Vamos interpolar isso para ver como é que fica? Então você tem essa variação para essa vazão QAD. E você tem essa variação para essa vazão QAD. Vamos colocar isso no gráfico para ver como é que fica? Vou ampliar um pouquinho aqui para melhorar a interpretação. E a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer um gráfico aqui, ó. Então aqui a gente coloca a variação aqui embaixo, litros por segundo, e aqui a QAD, litros por segundo. Então, para 1,53, só melhorar um pouquinho aqui.
Para a variação de 1,5, 1,53, nós temos aí para 1,53, temos a vazão QAD de 13,41. Vamos lá. Só melhorar aqui. Então, para 1,53, temos aqui 13,41. Isso aqui é vazão QAD. Para a variação de 3,83, temos 10,77. Então, menos 3,83, temos aqui 10,77. Lembrando que nesse primeiro caso, a diferença era negativa, porque a vazão de AD, ó, esse primeiro caso aqui, ó, a vazão AD, ela é menor do que a soma das duas vazões, QDB e QDC. Nessa aqui, a vazão AD, ela é maior do que a soma de QDC mais QDB. Então, com isso, ó, a gente pode traçar aqui uma reta, né? Onde você tem aqui, vou até desenhar em verde, você tem aqui, ó, você tem aqui 1,53 menos 3,83. Então, para isso daqui, você tem 5,36. E para isso daqui, você tem 13,41 menos 10,77. Então, a gente quer saber aonde voltar aqui um pouquinho, que essa variação aqui, né, aonde ela vai ser zero, aonde a soma da vazão QDB mais QDC
vai ser igual a QAD. Então, a variação tem que ser zero entre a QAD e a soma QDB mais QDC. Então, vai ser exatamente, né? A gente vai ter que descobrir quanto que vale esse cateto e somar com essa vazão aqui, ó, de 10,77, né? Para dar a vazão. Então, como que a gente vai fazer? 13,4. 41 menos 10,77, que é esse cateto, está para esse cateto aqui de 5,36. Assim como x está para esse outro cateto aqui, ó, que é de quanto? 3,83. O x vai ser 1,879. Então, portanto, que AD é igual a 1,879, apagar porque ficou meio ilegível. 1,879 mais 10,77. Vazão QAD 12,65. Certo? Com isso, dá para a gente calcular o quê? Dá para a gente calcular as outras vazões, certo? Então, QAD a gente já sabe que ela é de 12,65. Então, como? Perda de carga entre A e D, né? A gente quer descobrir qual que é a real, porque a gente supôs que era de 7,5, mas a gente supôs, para a gente poder interpolar. Então, o que a gente vai fazer? Perda de carga AD 10,65 vezes o comprimento do tubo entre A e D, 1.000 metros, vezes a vazão que a gente acabou de encontrar, que é a D, que é de 12,65 litros, ou 0,01265, essa vazão em metros cúbicos por segundo. Isso dividido pelo C da tubulação, vezes o diâmetro. Lembra qual que era o diâmetro lá? 6 polegadas. Zero 15 elevado a 4,87. Então, a perda de carga AD
Fazendo as contas, a gente vai chegar em 6,74. Assim, a perda de carga entre D e B é igual a 10 menos 6,74. Por quê? Se a perda de carga entre A e D é 6,75, perda de carga entre A e D é 6,75, se a diferença entre A e B era de 10, é só fazer 10 menos 6,75, que a gente tem o quê? A perda de carga entre D e B, que é igual a 3,26. Se eu colocar na fórmula de Reis-Williams, perda de carga DB 10,65, comprimento da tubulação de D para B 800, a vazão QDB elevado a 1,85, material do tubo 100 elevado a 1,85, vezes o diâmetro elevado a 4,87. Então, QDB vai ser de 0,00062 metros cúbicos por segundo ou 6,2 litros por segundo. Como? QAD é igual a QDB mais QDC, e a gente sabe que QAD 12,65, QDB 6,2, QDC 6,45 litros por segundo. Pronto. Assim está aqui QAD 12,65 é igual a soma de QDC mais QDB. QDC 6,45, QDB 6,2. Então esse foi o problema dos 3 reservatórios e a parte final. Obrigado.